A chegada de Fabinho Soldado ao departamento de futebol do Inter mudou bastante o perfil de contratações do Inter na janela de transferências. Eu quero te trazer alguns bastidores sobre isso e também uma nova atitude que o dirigente implementa com a chegada de novos reforços. Quero falar também, gente, sobre a projeção de time para o Clássico Grenal 449 neste domingo no estádio Beira-Rio. E um jogador oferecido ao Inter está livre do mercado. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, então já chega deixando o teu like, te inscrevendo aqui no canal. Falta muito pouco para a gente chegar na marca de 132 mil. Para ser exato, gente, faltam 500 inscritos e eu tenho certeza, né, que tem 500 pessoas que estão aí me assistindo que não são inscritos aqui no canal. Quero deixar o convite também, gente, para você estar comigo. Hoje, a partir das 7 da noite, vou fazer uma live direto da concentração do Internacional, né, trazendo todos os bastidores para o Clássico 449. Então estejam lá comigo para a gente falar bastante sobre o Grenal. Vou trazer alguns convidados e, obviamente, né, vai ser muito bacana a gente projetar esse jogo, tá bom? Vamos de atualizações do Colorado então, gente. Afinal, eu quero começar falando sobre o mercado da bola. Afinal, ontem o Atlético Paranaense anunciou a contratação do Luiz Gustavo, né, experiente volante de 38 anos, que estava acertado com o Internacional. E acho que vale um contexto aqui também de algumas situações. Primeira coisa, gente, o Inter começou a mapear o mercado, né, na reta final do Campeonato Brasileiro. E esse trabalho ele foi feito pelo José Olavo Bisol e também pelo Andrés D'Alessandro, que era o diretor técnico do Inter naquele momento. O que mostra para mim que tinha uma vertente dentro do departamento de futebol que imaginava que não teríamos grandes mudanças, né, dentro do cenário de 2025 para 2026. Todo mundo tinha como certa a saída do André Mazzucco. O Bisol era um cara extremamente contestado também no cenário do torcedor, mas politicamente era um cara que tinha pretensões de ser, quem sabe, né, o candidato da gestão nessa temporada, e acabou que isso mudou, né? O Bisol acabou saindo, o Mazzucco foi demitido, e com a demissão do Mazzucco, o D'Alessandro também entregou o cargo dentro do departamento de futebol. E aí, gente, o Inter esperou mais de 10 dias, esperou a final da Copa do Brasil, o Corinthians ser campeão, para o Fabinho Soldado chegar como novo diretor aqui no Internacional. E bem dizer, ele assume oficialmente só na virada do ano, só lá no dia 1º de janeiro, por mais que antes disso tenha feito algumas negociações, como, por exemplo, destravar a negociação da venda do Vitão. Ele foi uma peça-chave naquele momento. Mas ele mudou também os rumos do Inter no departamento de futebol. O Inter estava acertado com o Luiz Gustavo, o Inter estava acertado com o Dória, né, zagueiro que acabou indo para o São Paulo, e isso mostra, né, daqui a pouco, porque o Inter também está demorando para fazer mais anúncios, né? Já se esperava que o Inter tivesse daqui a pouco uma estrutura de time diferente para o começo do Campeonato Brasileiro, que não vai acontecer. O Inter vai esperar também o fechamento das janelas na Europa. A maioria fecha agora na primeira semana de fevereiro, algumas no dia 6. E aí, gente, jogadores que podem se transferir dentro do cenário europeu e que vão acabar não se transferindo, passam a ser alternativas para o Internacional. Citei o caso do Arthur Chaves, zagueiro do Hoffenheim, que o Inter tinha interesse, só que sabia que a ideia do Hoffenheim era emprestar a outro clube do futebol alemão, para que ele seguisse se adaptando na Liga Alemã, não voltasse ao Brasil e depois ter que voltar à Alemanha de novo para se adaptar ao modelo de jogo, né, ao país, à cultura. Então, por isso, ele foi repassado ao Augsburg naquele momento. E aí, gente, o Inter está esperando tudo isso. Então, é bem provável que o Inter jogue as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro com o que tem. Tivemos aí o anúncio do Paulinho, o Félix Torres e o Rodrigo Villagra. O Inter trabalha, né, para anunciar outros jogadores. Se fala muito no Alejandro, no Derek Lacerda, né, jogadores, né, que o Inter vem conversando já há um tempo, e é o que temos para o momento, gente. É um cenário bem complicado, né? Bem dizer, a esperança está em Paulo Pesolano, que terá de fazer quase mágica para recuperar os jogadores que já estão aqui. E o plantel do Inter é esse, para encarar o Campeonato Brasileiro com alguma outra contratação que deve chegar com o decorrer da janela de transferências. Antes da gente avançar nossa pauta para o Grenal, eu quero falar sobre as odds do Inter para o Grenal, lá na KTO, kto.bet.br. Estou com o site aberto aqui na minha frente. Lembrando, né, que está rolando o aposte e ganhe. Então, se você fizer uma aposta de R$10,
você, independente do resultado da aposta, pode ter uma outra aposta de R$10, mediante, né, as regras da promoção. Eu estou dando uma olhada na odd do Inter, 2,48. O Inter ainda é o favorito na KTO. Empate, 2,95. E o Grêmio pagando 2,80. Tá? São as odds do clássico. Tem alguns odão também, tá? Alguns odões, vamos dizer assim, né? O Inter para ganhar, com o Carboneiro marcando a qualquer momento, odd 8,50. E claro, né, tu pode brincar de palpitar, né? Placar exato, por exemplo. Meu palpite é 3-2 pro Inter. E essa odd é 23. 23 pagando lá na KTO. Então te diverte, faz o teu cadastro, te registra, sempre lembrando que a KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos. Então jogue com responsabilidade. Para a gente seguir avançando na pauta aqui, gente, eu quero falar um pouquinho sobre a projeção de time do Inter para esse Grenal, tá? É claro que lá na concentração, né, na live que a gente vai fazer à noite, o cenário já vai ser um pouquinho, né, mais claro, né? Tem treino hoje, o último treino antes do clássico, mas a tendência, gente, de time do Internacional é um time um pouco diferente do que jogou contra o Inter de Santa Maria. Há uma tendência muito grande de 3 volantes, só não se sabe quais serão. A tendência maior é a entrada do Brian Aguirre na lateral direita, com o Bruno Gomes vindo para o centro. Mas também não dá para descartar, gente, a entrada do Bruno Henrique, com a manutenção do Bruno Gomes como lateral direito, e o Inter teria Ronaldo, Bruno Henrique e Paulinho. E aí na frente, Alan Patrick, Borré e Carboneiro, com o Vitinho indo para o banco de reservas. O Félix Torres também é outro jogador que deve entrar no time na vaga do Vitor Gabriel, com o Félix indo para o lado esquerdo, Félix do lado direito e o Mercado do lado esquerdo da zaga. A tendência de momento é essa, tá? Como eu disse, o treino vai rolar, né, agora à tarde, e a gente vai ter um pouquinho mais do cenário claro das ideias do Pesolano para esse Grenal. Mas aquilo que se ventilou de um provável time reserva ou de muitas preservações do Inter não é a tendência. O Inter encara esse Grenal de uma forma importante, porque sabe que é um jogo em casa, que teremos mais de 35 mil colorados por lá, que é um jogo para dar confiança, né? Daqui a pouco tu ganha o Grenal desse Grêmio, né, que está sendo pintado aí como o novo Real Madrid, o novo Barcelona, tu ganha uma moral para o começo do Campeonato Brasileiro. Tu faz um carinho no teu torcedor que provavelmente vai lotar o Beira-Rio na quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Em caso de derrota vai ser um cenário de cobrança, um cenário de pressão, um cenário daqui a pouco até de protestos. Então a gente não sabe como o torcedor vai reagir em relação, né, a uma derrota no Clássico, porque vai depender da forma também como acontecer. Então, tendência de força máxima do Internacional para esse jogo. O Grêmio deve ter uma mudança, entrada do Noriega na vaga do Gustavo Martins, né, no setor de defesa, mas também está praticamente definido, com Everton, Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon, Arthur e o Thiago, Cristaldo, Amuso e na frente, né, o TT com o Carlos Vinícius. Então, também força máxima do rival para esse jogo. Pra gente fechar, gente, eu quero trazer uma situação de mercado, tá? Ontem se especulou aí que o Daverson foi oferecido ao Internacional. Tô dando uma olhada aqui, tá, nos portais cearenses que informam, né, que o Daverson acertou a rescisão com Fortaleza, né, ainda ontem à tarde. Ele já vinha treinando separado desde o rebaixamento, né, da equipe do Nordeste, junto com o Diogo Barbosa, lateral esquerdo, e o Elton Leite, né, goleiro, e agora ele está livre no mercado. 34 anos, né, ganhava cerca de R$800 mil no Fortaleza. Ele tinha contrato até o final de 2026 e teve várias situações, né? Ele foi afastado pelo Renato Paiva, né, foi reintegrado pelo Martim Palermo, fez gols importantes na reta final do Campeonato Brasileiro, quase salvando o Fortaleza. Teve um empurrão, né, no Moisés, no jogo contra o Inter, na terceira rodada, onde o gol é anulado, ele acaba lesionando o jogador. Pisou no próprio goleiro, simulações, bom, vocês sabem quem é o Daverson, né? E a partir daí a gente olha, né? Foram 35 jogos, 9 gols e 1 assistência. O Inter está monitorando porque a situação com o Alejandro segue complicada, né? O Inter tem a esperança de ter esse jogador, mas ainda não avançou, e está olhando para o Derek Lacerda, né? Que é um jogador também com histórico, né, bem grave aí de indisciplina. E é um jogador que faz menos gols que o Daverson. Até pode jogar um pouquinho mais pelo lado do campo. Mas enfim, Daverson é o nome que surge aí no noticiário colorado neste momento, tá bom? Chegou até o final? Deixa teu like, te inscreve pra gente seguir atualizando as últimas do Inter e fica o convite, 7 da noite estaremos ao vivo lá da concentração do Internacional, tá bom? Aquele abraço, a gente se vê, fui!